A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentá-los no amor de Cristo e compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, num conhecido texto do capítulo 28, versículos de 18 a 20. Esse texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema Redescobrindo a obra missionária, uma urgência da Igreja moderna. Eu gostaria de introduzir contando a história de um missionário presbiteriano que eu não sei se você conhece. Talvez sim, se conhecer você vai lembrar, se não você vai conhecer. O nome desse missionário é John Paton. Paton, meus queridos, nasceu no ano de 1824 e veio a falecer no ano de 1907, com 83 anos de idade e, acreditem, mais de 60 anos dedicados à obra missionária. Ele era escocês, cresceu numa casa pequena de apenas 3 cômodos com telhado de palha. Seu pai se chamava James Paton e James sustentava com muita dificuldade o seu lar, que era composto de esposa e, vejam vocês, 11 filhos, dos quais o missionário John, nosso querido John, era o mais velho. Como a família era muito pobre, John foi forçado a abandonar os estudos quando tinha apenas 12 anos de idade, para poder ajudar e sustentar o pai na tecelagem de meias. E embora ele fosse presbiteriano desde o nascimento, ele experimentou sua fé verdadeiramente aos 17 anos de idade. E quando isso ocorreu, meus queridos, seu coração foi tomado de uma ideia fixa e intensa de dedicar-se totalmente ao Senhor da obra e, claro, à obra do Senhor. Alguns anos depois, ele se tornou um missionário. Seu chamado foi para evangelizar os terríveis índios antropófagos e dedicou a sua vida a levar Cristo ao coração daqueles que mataram e devoraram tantos missionários no passado. John Paton foi um missionário extremamente dedicado, cujo viver foi marcado por muitas e inúmeras, na verdade, renúncias. Paton, ele teve na pessoa de seu pai, queridos, uma das maiores inspirações ao zelo pela obra missionária. Sempre após o almoço, seu pai se recolhia num pequeno cômodo da casa para derramar sua alma em oração pelas vidas ainda não alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Em sua autobiografia, ele disse as seguintes impressões acerca de seu pai. Palavras de John Paton. Abre aspas. Até que ponto fui impressionado nesse tempo pelas orações de meu pai, não posso dizer. Nem ninguém pode compreender. Quando de joelhos, e todos nós ajoelhados em redor dele no culto doméstico, ele derramava toda a sua alma em oração com lágrimas, não só por todas as necessidades pessoais e domésticas, mas também pela conversão da parte do mundo onde não havia pregadores para servirem a Jesus. Sentíamos na presença do Salvador vivo e chegamos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Ao levantarmos-nos da oração, eu costumava olhar para a luz do rosto de meu pai e cobiçava o mesmo espírito. Anelava, em resposta às suas orações, pela oportunidade de me preparar e sair levando o bendito Evangelho a uma parte do mundo então sem missionários. Fecha aspas. Vejam como é importante o culto doméstico, abrindo apenas um parêntese aqui. Foi no lar e no culto doméstico que o ardor missionário desse homem foi despertado. Quando John nasceu, seu pai e sua mãe oraram ao Senhor, consagrando-o para ser usado na obra missionária. Quando chegou o dia de John deixar o seu lar, mesmo sem dinheiro para a passagem,
e com tudo o que possuía, inclusive uma Bíblia enrolada num lençol, ele saiu a pé para trabalhar na cidade de Glasgow. Seu pai o acompanhou até uma distância de 9 quilômetros antes de se separarem um do outro. Os dois caminhavam sem poderem falar uma só palavra, mas John sabia pelo movimento dos lábios de seu pai que ele orava em seu coração por ele. Ao chegarem ao lugar combinado para se separarem, seu pai o abraçou e lhe disse: Deus te abençoe, meu filho. O Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo mal. Depois disso se abraçaram. O filho saiu correndo, enquanto o pai, em pé, no meio da estrada, imóvel, o chapéu na mão e com lágrimas correndo pelas faces, continuava a orar em seu coração. John Paton disse que esta cena o motivava a prosseguir a obra, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu penso no lar dos Patons e no ardor missionário e na intensidade das orações, eu percebo que temos vivido um tipo de cristianismo, queridos, apático e vazio em relação às gerações anteriores. Nossos lares não são mais lugares de oração como deveriam ser. Esse período de confinamento tem feito com que haja um certo despertar desse ardor, mas ainda é timidamente praticado. Nossos filhos não estão mais sedentos de profunda comunhão com Deus. Não há mais ardor pela obra missionária nos nossos corações. As famílias da igreja não desejam mais que os filhos se tornem pastores ou missionários, missionárias, mas médicos, engenheiros e advogados. Não há nada de errado com essas vocações. Mas eu tenho me questionado por que temos visto tão pouco ardor missionário. No passado, nós víamos dezenas de jovens sonhando em serem missionários, pastores, missionárias. Aqui no interior do nosso estado, em cidades como Parambu, por exemplo, como Várzea Alegre e tantas outras cidades, tantos outros municípios, era comum o grande envio de pessoas para cursarem o Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns, para irem morar em Recife e para irem até a Teresina também, estudar em nossos seminários, e alguns até para lugares mais distantes. Mas esse ardor, eu confesso, não tenho percebido com tanta intensidade como historicamente se percebia. E aí a igreja, queridos, ela está acomodada a uma terrível crise, e essa consiste no nosso total desprezo pela obra missionária. Eu digo isso com muito pesar no coração. Nós precisamos, queridos, redescobrir a alegria de anunciarmos Cristo a este mundo perdido, redescobrindo a obra missionária, que deve ser uma urgência da igreja moderna. A obra missionária deve ser uma urgência de todos nós. E é o assunto que eu quero tratar aqui nesse texto tão consagrado do Evangelho de Mateus. Amados irmãos, a obra missionária é de tão grande importância para Cristo que ele se ocupou de inseri-la nas suas últimas palavras aos seus discípulos. Em Mateus 28, de 16 a 17, nós lemos que seus 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes havia designado. Mateus não nos revela com clareza qual é este monte, mas reunido com seus discípulos, lhe deu as últimas instruções antes de ser elevado às alturas. Essas instruções são relativas à obra missionária, que é uma das formas que nos referimos à evangelização, à propagação do reino de Deus na terra. Marcos e Lucas também registram este momento em seus evangelhos. E em Mateus 28, de 18 a 20, Mateus nos revela pelo menos 4 verdades sobre a evangelização, que é simplesmente um sinônimo para a obra missionária. Sei que vivemos uma época também de muitas redefinições de termos, né? De contestação de termos, mas o fato é que a obra missionária é fazer Cristo conhecido por onde quer que você andar. Simples assim. E aí eu queria citar 4 questões que saltam ao meu coração quando eu olho para esse texto. A primeira dessas 4 questões é que a obra missionária ocorre
debaixo da autoridade de Cristo. O verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse versículo, queridos, mostra o cumprimento da profecia contida em Daniel 7, de 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, diz Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E isso se cumpriu, queridos, se cumpriu cabalmente quando Cristo pagou a nossa dívida e ressuscitou para reinar sobre os povos. O seu reino, obviamente, é espiritual e cresce à medida que ele próprio resgata suas ovelhas perdidas mediante a pregação do Evangelho pelos seus discípulos. Jesus mesmo disse que seu reino não vinha em visível aparência, mas estava dentro de seus discípulos. Lucas 17, de 20 a 21, registra isso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E o apóstolo Paulo também escreveu acerca disso aos Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 a 11, que se harmonizam com esse assumir do reino, essa inauguração do reino. Paulo fala ali o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nesse texto, Cristo nos está dizendo duas coisas. A primeira é que ele é o Senhor soberano do seu reino, e esta autoridade lhe foi dada pelo próprio Pai. A segunda é que, ao trabalharmos na obra de evangelização dos povos, estamos fazendo não no nosso nome, mas no nome de Cristo e sobre sua autoridade. Nós devemos realizar a obra sabendo que é a obra do Senhor absoluto. Embora estejamos trabalhando pelo reino, ele não é o nosso reino. Nós fazemos parte dele, mas ele não é o nosso reino. Ele é o reino de Deus, não é propriedade nossa. Nós somos propriedade dele no Senhor Jesus. A obra é dele, para ele, e ele a executará conforme o conselho da sua própria vontade. É um grande privilégio para nós fazermos parte dessa gloriosa obra, e é sobre a autoridade dele que trabalhamos na obra. Nesses dias, você que tem assistido TV, acompanhado notícias, você tem visto o empenho de muitos profissionais em assistirem às pessoas. O que não dizermos dos caminhoneiros? Vejam eles, estão aí nas estradas encarando lamas, perigos, falta de locais adequados para acolhê-los, eles que estão nos servindo com tanto vigor. Você vê donos de academia que estão com suas academias fechadas, mas vão para as sacadas dos seus prédios e ali eles fazem ginástica para os vizinhos verem. E nós, povo de Deus, o que é que nós temos feito? Será que nós temos tido a coragem de pregar para os nossos vizinhos? Você que toca, eu vejo as pessoas nas reportagens fazendo espetáculos com seus instrumentos nas sacadas dos seus prédios. Por que você não está tocando e cantando o Evangelho na sacada do seu prédio? É interessante essas questões. E nós que estamos em nossa casa, nada nos impede de evangelizar. Muito pelo contrário, hoje em dia, com um celular simples como esse meu, que eu estou gravando
essa mensagem agora, dentro aqui de um quarto, de poucos metros quadrados. Essa mensagem pode chegar a pessoas que estão do outro lado do mundo. Não há limites quando se quer fazer a obra de Deus. E Deus se agrada, e Deus é extremamente criativo, e Ele nos dá condições, Ele nos dá os insights para nós entendermos de forma bíblica, claro, acima de tudo, mas de forma coerente e criativa, alcançar o seu coração com a palavra. Eu não estou aqui porque eu quero ter um canal. Na verdade, eu fugi disso a vida inteira. Mas eu estou aqui porque esta é hoje a maneira que eu tenho de falar ao teu coração a palavra de Deus. Pregue a palavra e saiba que está pregando sobre a autoridade de Cristo. A segunda verdade do texto é que a obra missionária consiste em fazer discípulos. E aí, queridos, isso quer dizer que consiste em fazer um aprendiz ou aprendizes. Esse é o significado da palavra grega presente nesse versículo, um dos seus significados, e traduzida por discípulos. No verso 19, nós encontramos duas verdades acerca desse fazer discípulos. E a primeira delas diz respeito ao nosso campo de trabalho. E sabe qual é o nosso campo de trabalho? É simplesmente o mundo. Nós devemos, primeiramente, fazê-los por todas as nações. A parte A do versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso nos faz pensar que onde existe uma pessoa sem Cristo, também existe um campo missionário. Oswald Smith, apesar de alguns dos seus problemas teológicos, mas ele tinha um forte ardor missionário e ele confrontava a sua igreja dizendo: ou você é missionário ou você é campo missionário. E quando nós olhamos esse texto, traduzido por nações, nós temos a palavra grega etne, que significa etnia ou povos. Isso mostra que não mais o evangelho é dirigido somente a Israel, mas agora é um evangelho universalizado. É um evangelho que vai alcançar todo o mundo. Esse evangelho é para todos, em todos os lugares. Este evangelho é para homens e mulheres, adultos e crianças, ricos e pobres, sadios e terminais. Este evangelho é para aqueles que se acham mergulhados nos mais terríveis lamaçais do pecado, como é também para aqueles que possuem vida íntegra, ainda que sem Cristo. Fazer discípulos significa ensinar a palavra de Deus àqueles que não conhecem a Cristo. Isso me faz pensar que a arma mais eficaz na obra missionária é o estudo da Bíblia com aqueles que ainda não nasceram de novo. Comunicar a Bíblia, aprender a Bíblia, querido, é a arma poderosa de Deus que nós temos. Eu não sou contra uma boa parte, não todos, os modernos métodos de evangelização, desde que fiéis à Bíblia, é claro, mas eu compreendo que nada é mais autorizado pelo nosso Senhor do que investir tempo em conversar com a Bíblia e sobre a Bíblia com as pessoas. Ensinar a Bíblia àqueles que ainda se acham presos no pecado. Porque não é você, querido irmão, que vai libertar ninguém. Quem liberta é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas esse Filho nos liberta por meio da palavra. E conhecereis a verdade. E Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. Essa palavra é a verdade. A outra questão é que nós devemos fazê-los em nome de Deus. A Bíblia diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra de proclamar o Evangelho, queridos, é feita não no nosso nome, mas no nome de Deus. Nós vemos aí que toda a Trindade está envolvida na obra missionária. Ela é feita no nome de Deus. Vivemos uma época onde o Evangelho está cada dia mais estranho às Sagradas Escrituras. Existem líderes que até batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no íntimo de seus corações se sentem proprietários dessas vidas.
donos dos rebanhos que lhes foram confiados pelo próprio Deus. Isso se constitui num grande equívoco. Trabalhamos para o Senhor como mordomos, servindo-o com amor e dedicação. As vidas que nós alcançamos com o Evangelho e são batizadas não nos pertencem. Não foram batizadas no nosso nome. Não são nossa propriedade. Pertencem a Deus. Essas vidas pertencem a Deus. E isso me faz pensar quão grande é a nossa responsabilidade pastoral. Porque nós estamos cuidando, como pastores, da propriedade de Deus. Você tem noção do que é isso? Nós estamos apacentando em Cristo, pela palavra, aqueles por quem Cristo morreu. Isso é seríssimo. Na Bíblia nós temos um exemplo da não compreensão dessa verdade lá na igreja de Corinto. Quando ela se dividia internamente, argumentando que uns tinham sido batizados por Paulo e outros por Apolo, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 1, de 10 a 16. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de alguns de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Amados irmãos, pastores podem batizar pessoas, mas estas não pertencem a eles. Embora elas lhe devam respeito e submissão, mas elas pertencem ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que lembremos que nós, pastores, nós passamos. Os pastores vêm e vão sobre as nossas vidas. Alguns marcam a nossa vida positivamente, que por mais pastores que tenhamos, aquele pastor nos marca muito ao longo da nossa vida. Só que Deus, queridos, permanece eternamente. A obra não pode nem deve ser feita em nome de homens, mas de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo o ministério de fulano de tal, de cicrano de tal. Às vezes a foto do líder na placa da igreja. Não, querido. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. A terceira verdade que esse texto nos comunica é que a obra missionária consiste em comunicar as Escrituras. Simples assim. O terceiro aprendizado acerca da obra está presente nesse versículo 20 e vem reforçar aquilo que já aprendemos com o texto. A obra de fazer discípulos consiste no anúncio do puro e simples Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O próprio Jesus também afirmou o valor da Bíblia quando orava a Deus em João 17:17 pelos seus discípulos, rogando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obra missionária é proclamação do Evangelho. Tudo mais é simples adorno à obra, mas o cerne é a proclamação do Evangelho. Para isso temos que pensar em três coisas. E antes disso, quando eu digo adorno, não é que a pregação precisa de enfeite, ela não precisa de enfeite nenhum. Mas, por exemplo, esse vídeo é um meio, mas ele serve somente para que a palavra chegue ao teu coração, console e fortaleça a tua alma e te chame pela graça de Deus.
Então vamos às 3 questões que eu acabo de citar. Primeira delas, nós temos que pensar nessas 3 coisas. Veja, a primeira, nós precisamos conhecê-las integralmente. Como assim, pastor? Nós precisamos conhecer toda a Bíblia. Não podemos anunciar aquilo que não conhecemos. Eu também não estou dizendo que você só pode pregar depois que lê a Bíblia toda. Não. Mas é seu dever querer conhecer muito bem a Bíblia. Você iria para um profissional que não sabe o que está fazendo, que não conhece o seu produto? Jamais. Um vendedor que é muito inferior a um proclamador do Evangelho no aspecto espiritual, nossa, ele conhece muito bem o seu produto. Ele sabe tudo do seu produto. E eu não estou comparando o Evangelho com venda, por favor, não pense isso. Mas eu deveria amar tanto a Bíblia e conhecê-la tão profundamente que me fosse fácil falar dela. E há um livro que, apesar de algumas pequenas reservas, eu gosto muito, que é O Homem do Céu, e conta a história do irmão Yun. E o irmão Yun experimentou a fé de uma forma extraordinária. Outro dia eu posso falar sobre isso. Mas quando ele conheceu a fé e teve acesso a uma Bíblia, ele leu tanto o Evangelho de Mateus que chegou a memorizá-lo. E sua forma de evangelizar era chegar nos lugares e citar o Evangelho de Mateus. E as pessoas iam se convertendo ali. Queridos, nós precisamos pregar as Escrituras. Não podemos anunciar aquilo que não conhecemos. Cristãos que não almejam conhecer as Escrituras jamais terão substância para pregarem o Evangelho, e caso preguem. E Pedro diz isso no capítulo 3 de sua carta, no verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para anunciar o Evangelho, nós precisamos conhecê-lo. A segunda questão é que devemos vivê-las integralmente. Conhecer apenas não é o suficiente. Existem pessoas cujo conhecimento da Bíblia é elevadíssimo, mas tal conhecimento não pode ser visto quando se olha a vida de certas pessoas. Eu quero dizer com isso que saber a verdade não vale muito se não estivermos dispostos a praticá-la de todo o coração. É claro que a verdade ela é autossuficiente. A Escritura pintada no muro pode salvar uma vida, mas nós, como proclamadores dela, precisamos estar dispostos a vivê-la. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Precisamos viver o que pregamos. Quando perguntado sobre a melhor forma para evangelizar, Santo Agostinho disse que deveríamos viver o Evangelho. Então, se necessário, falássemos do Evangelho. Eu quero corroborar, mas dizendo que nós precisamos falar muito do Evangelho e viver muito o Evangelho. Tiago diz, no capítulo 1, verso 22 de sua carta, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E além disso, nós precisamos transmiti-las integralmente. E aí nós temos que procurar anunciar toda a Bíblia. Toda a Bíblia é importante. Claro, não de uma só vez, mas procurarmos conhecê-la toda para anunciá-la toda. Alguns de nós, cristãos modernos, lemos só Mateus, os Salmos, Provérbios. Tem cristãos que todo dia leem o mesmo capítulo de Mateus. Leem o mesmo capítulo dos Salmos. Muitos de nós nunca lemos toda a Bíblia. E aí onde está o nosso amor pela palavra de Deus? Deixa eu construir aqui uma questão para você. Quando você ama uma pessoa, você não quer ouvir sempre o que essa pessoa tem a dizer? E aí quando você ama alguém, você quer conhecer o máximo daquela pessoa. Você quer saber o que ela gosta. Como é que você pode dizer amar a Deus? Você tem tudo que Deus vai falar para você. Você tem toda a palavra, mas você não quer ler toda. Você tem preguiça de ouvir a voz de Deus. Joga essa preguiça fora. O teu amor pelo Senhor deveria ser tão intenso
que você deveria querer ouvir a palavra constantemente. Você deveria amar o culto. Agora não podemos cultuá-lo nos templos, mas um dia voltaremos a ter. Você que está orando para esse vírus passar, olha, você é um cristão, se você está orando para que passe, apenas para o comércio não quebrar, você está orando de forma incompleta. Sua principal oração é que você possa voltar a estar com seus irmãos em Cristo na casa de Deus. Sua principal oração não é pelo seu dinheiro, meu irmão. Você deve orar também pelo seu sustento, mas é para que Deus socorra as milhares de vidas que estão agora aflitas. Nós devemos orar por tudo que envolve essa questão, mas nós devemos orar para que Cristo resplandeça, porque todos nós um dia morreremos de outras causas, se não for desse vírus. Mas a questão é quando morrermos, para onde iremos? E a passagem segura para o céu. Escute, você que não é cristão e está me ouvindo. A passagem segura para o céu é só Jesus. E Jesus é conhecido pelo Evangelho. Eu aproveito para dizer a você, não cristão, não crente, leia a Bíblia. Baixe uma Bíblia no seu celular, leia a Bíblia. A Bíblia vai ser um instrumento que Deus vai mudar a sua vida. Muitos de nós não lemos a Bíblia diariamente. Mas o Salmo 1, verso 2 fala de que é bem-aventurado aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A quarta e última questão é que a obra missionária ocorre na companhia de Cristo. Eu vibro com esse verso. A quarta questão está aí no verso 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fazer a obra de Deus não é uma tarefa fácil. Existe muito desafio, muito perigo no caminho daqueles que desejam dedicar-se totalmente ao reino de Deus. O exercício do ministério pastoral ou missionário pode vir acompanhado de frustrações e decepções, perseguições, humilhações, privações. São tentadores os convites para desistirmos e abandonarmos essa excelente obra. Todavia, o que nos sustenta não é a nossa própria força, nem mesmo os resultados daquilo que fazemos. Quem nos sustenta é o Senhor da obra. Eu quero falar a você, missionário ou pastor que está me ouvindo agora. Eu sei como é árduo. Talvez você já se perguntou algumas vezes, será que eu vou conseguir? Será que eu não devo desistir? Desista não, meu querido. Quem te sustenta é Deus. Você, irmão, não desista não. Quem te sustenta é Deus. Ele é quem cuida de você. Ele garante que estará sempre com você. Ele estará sempre conosco até a consumação dos séculos. Se você tem trabalhado para Jesus, não desanime, porque Ele estará sempre ao seu lado. Você não caminha sozinho. Salmo 126, verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu aplico isso também ao Evangelho. Quem semeia chorando, voltará sorrindo. Jesus semeou em lágrimas. Quantas vezes Jesus não chorou? Mas agora ele vê o fruto do penoso trabalho de sua alma e se encontra satisfeito. Paulo nos diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Lembremos que sem Jesus nada podemos fazer. Você está em sua casa, às vezes assim, meu Deus, não tem nada para eu fazer. Nós somos muito engraçados, né? Tem tanta coisa para você fazer. Você pode, em vez de mandar vídeos bobos nos nossos celulares, né? Bobagens. A gente preenche o celular com um monte de bobagem. Por que você não manda um versículo? Por que você não manda uma mensagem para aquele seu amigo, sua amiga que está longe, e diga: olha, como é que você está, meu amigo? Quer dizer que eu continuo orando por você, mesmo aqui nessa quarentena. Ah, querido, faça a obra de Deus. Eu acredito, posso
me enganar, é claro, mas eu acredito que quando essa quarentena passar, nós iremos ver tantas pessoas de Deus se chegando à casa de Deus. Eu quero concluir dizendo que se teu coração não possui qualquer incômodo em relação àqueles que ainda não possuem Cristo, você precisa reavaliar o nível do teu amor por Cristo. Pois ao se despedir de seus discípulos, ele ordenou que fôssemos aqueles que ainda não conhecem e lhes ensinássemos as Escrituras. Quem ama a Cristo tem prazer em falar sobre Ele todo o tempo. Usa o recurso que tem. Porque eu posso estar, entre aspas, preso em minha casa. Mas a palavra está livre. E ela vai percorrer esse mundo. E vai salvar vidas. Você que diz que ama seus amigos, fale de Cristo para eles. Eu tenho um amor muito grande pelos meus parentes, meus tios queridos. E eu mando vídeos para eles, mensagens. Espero que Deus os alcance. Eles são muito abençoados por Deus. Mas eu espero que Deus os alcance. Eu queria ver seus irmãos convertidos. Eu queria ver seus filhos salvos, meu irmão. Eu queria ver muitas vidas alcançadas. E elas ouvirão do Evangelho quando nós falarmos do Evangelho. E eu quero encerrar aplicando. Cumpra o ID de Jesus. Mesmo por esses meios que agora são os que nós temos. Prepare-se para fazê-lo amando profundamente a sua palavra. Eu tenho orado a Deus, Senhor, nesses dias, me dê forças para ler mais a tua palavra. Evangelismo não é responsabilidade, queridos, só de pastores, missionários, mas de cada crente em Cristo Jesus. Deus te deu a profissão que você tem, para que você o glorifique fazendo conhecido. Se é um comerciante, faça Cristo conhecido. Vai abrir seu mercantil, você é crente, é o dono ali, chama os funcionários, ora. Você é funcionário, diz, meu patrão, só achava ruim que eu fizesse aqui, antes da gente levantar as portas, um círculo de oração. É só para a gente fazer uma oração, pedir a Deus que nos guarde, nos abençoe, nos proteja. Há tanto para fazer. Eu quero orar nesse momento. Ó Senhor querido, ó Deus amado, não sei o que o Senhor quer com esse vídeo. Eu poderia preparar tantas mensagens hoje, agora, mas eu acredito que o Senhor quer nos despertar para a obra missionária. E Senhor, comunica essa mensagem a muitos corações e transforma muitas vidas pela excelência da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se essa mensagem falou ao seu coração, você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você desejar fazer isso, é claro. Mas independente disso, o principal que eu desejo de você, que sua vida seja abençoada e que você possa espalhar esse vídeo para muitas pessoas, muitas vidas que estão precisando agora do Evangelho, da Palavra, da Bíblia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz e a graça do Senhor.